O Alexandre de Moraes liberou para julgamento e o Dino já marcou o julgamento do caso do Eduardo Bolsonaro, que ele é acusado de fazer obstrução no processo, ou coação no curso do processo, no caso dele ter ido para os Estados Unidos para conversar com o Trump e reclamar com o Trump das ações do Alexandre de Moraes. A maneira com que o Alexandre de Moraes encontrou para se vingar dessa ação do Trump, né, porque a ação é do Trump, não é do Eduardo Bolsonaro, foi bater no Eduardo Bolsonaro. Eu não sei se não sei não, tá? O Alexandre de Moraes devia estar se preocupando já como é que vai ser a vida dele daqui para frente, porque a tendência é a coisa piorar daqui para frente, né? Quando você é um criminoso, a primeira coisa que você tem que parar de fazer quando você é pego é parar de cometer crime, né? Quanto mais crimes o Alexandre de Moraes continuar cometendo daqui para frente, pior vai ser a resolução da questão toda mais para frente. Se ele está achando que vai sair dessa de boa, ele não está prestando atenção no que está acontecendo na política brasileira e mundial. Ninguém está comprando mais o papo dele de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, né? Isso daqui está sendo visto por todo mundo como o que realmente é. Uma vingança mesquinha, uma tentativa de atingir o Trump ou de ter uma carta na manga contra o Trump, aí no caso de uma nova Magnitsky, não sei o que lá, sendo que na prática não vai mudar nada, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Peter é meu sogrão, Morgana é meu coração, 165 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Alexandre de Moraes liberou para julgamento a ação contra o Eduardo Bolsonaro por coação, né? Um absurdo completo. Não tem nenhum mérito jurídico nisso daqui, mas a gente sabe que já há muito tempo que o STF não faz nada por direito, esquece a lei, esquece o devido processo legal, esquece qualquer padrão de direito, tudo que importa para eles é tentar bater no Bolsonaro e conseguir se livrar das acusações de corrupção que são amplas e abertas aí contra eles, né? Aí o Moraes liberou para julgamento essa ação contra o Eduardo Bolsonaro por coação. Para quem não lembra, ano passado o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, né? E depois de uma série de ameaças feitas por petistas e pelo próprio Alexandre de Moraes, ele decidiu ficar por lá para fazer justamente lobby junto ao Trump. E aquilo que eu falo para vocês, lobby não é coação no curso do processo. Você não tem como fazer coação através de lobby. Ele levantou o caso que era uma injustiça que estava acontecendo no Brasil, com o julgamento do Bolsonaro, com esse processo totalmente atrapalhado, sem absolutamente nenhuma restrição de devido processo legal, nenhuma garantia de nada, nenhum direito para defesa, todos os direitos para acusação, o juiz já atuando mais como promotor do que o promotor propriamente dito, um processo relâmpago que o cara foi acusado em 6 meses, né, em menos de 6 meses já estava condenado, já estava com tudo, tá indo para cadeia, coisa e tal, menos de um ano. Um absurdo completo. Em lugar nenhum do mundo existe esse tipo de coisa. Todo mundo está vendo o absurdo que é esse troço, né? Aliás, com essas últimas decisões da Itália, da Polônia, da Argentina, um monte de países está mostrando, né, está negando obedecer ordens absurdas do Alexandre de Moraes, porque evidentemente é isso que está acontecendo. Todo mundo vendo que são ordens absurdas, são ordens ilegais que estão sendo tomadas pelo STF, né? Mas o Alexandre de Moraes continuou podendo tomar essas ordens, né? A essa altura ele já devia estar preocupado em começar a maneirar nessas coisas, né? Mas aparentemente não. Ele continua achando que vai sair livre dessa. Está parecendo muito com o Vorcaro, o amigo dele, né? Que acha ainda que vai sair livre disso daí. Ô Xandão, olha a história do Vorcaro, cara. Pode parecer que tu tá no alto da onda nessa história, tu não tá não, meu amigo. Todo mundo já sabe que você tá fazendo merda. Aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento a ação contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que é acusado de coação no curso do processo por sua atuação nos Estados Unidos, né? Uma coisa que não tem absolutamente nenhuma lógica. Você fazer petição a um governo estrangeiro, como o PT já fez inúmeras vezes, em inúmeras situações, não é coação no curso do processo. Se o Trump decidiu fazer alguma coisa que o Alexandre de Moraes julga que é coação no curso do processo, o Alexandre de Moraes deveria processar o Trump, deveria processar o governo americano, deveria processar o Marco Rubio, né? Ia ser divertido. Eu torço para o Alexandre de Moraes fazer isso. Mas aparentemente ele não é tão macho assim, né? Ele fica contido, ele quer se limitar a atacar a família Bolsonaro porque ele acha que a família Bolsonaro não tem o poder de reação por enquanto, está o Bolsonaro preso. Mas isso vai mudar muito em breve, né? O caso deve ser julgado de forma presencial. A data da análise não foi marcada ainda, já foi marcada. Foi marcada, tá aqui, ó. Dino marca o julgamento de Eduardo Bolsonaro, réu por coação, né? O ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma do STF, marcou para o dia 16 de junho
o julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, réu por coação. Ele vai ser julgado na primeira turma, então você sabe como é que é, não deve ter nenhuma grande surpresa nisso daí, né? Vocês imaginem que o voto do Alexandre de Moraes vai chorar pra caramba, falar sobre, ai, como absurdo, né? Prova mesmo não vai ter nada, direito mesmo não vai ter nada, lei mesmo não vai ter nada, mas vai ter a choradeira dele e a condenação do Eduardo Bolsonaro, aí uma pena de 250 mil anos de cadeia, porque conseguiu a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, né? E mais uma vez a gente vai ver o resto da primeira turma, todo mundo seguindo bonitinho, se preparando para tomar Magnitsky no rabo, com esse julgamento e acompanhando o Alexandre de Moraes, né? O Zanin, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino, muito em breve vão estar também entendidos como cúmplices nessa história toda, porque evidentemente são, ao validarem esse julgamento absurdo, né? Segundo diz aqui, Eduardo é réu por supostamente tentar pressionar autoridades brasileiras a partir dos Estados Unidos. Como? Que autoridades brasileiras a partir dos Estados Unidos? Ele falou com o Trump sobre a injustiça que estava acontecendo no Brasil. O Trump decidiu pressionar as autoridades brasileiras, né? Em meio a processos que resultou na condenação do Jair Bolsonaro pela tentativa inventada de golpe deles lá, né? O julgamento ocorre após a PGR pedir a condenação do deputado. Ninguém tem dúvida do que vai acontecer. Primeira turma, vocês sabem, né? Mas não deixa de ser uma coisa positiva. Vai estar o Alexandre de Moraes mais uma vez mostrando a sua cara, né? E dessa vez sem nenhum efeito prático, porque no final das contas o Eduardo Bolsonaro não está no Brasil, não tem nada o que fazer, né? Ele vai estar nos Estados Unidos e coisa e tal. Agora, é possível que a jogada do Alexandre de Moraes, nesse caso aqui, não tenha nem a ver com o Eduardo. Ele vai condenar o Eduardo, ninguém tem dúvida disso, mas isso não vai mudar nada na vida do Eduardo. Agora, é possível que ele coloque o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro também no processo, ameaçando prendê-los da mesma forma por esse crime imaginário que não tem nenhuma lógica. É a maneira que ele vai ter de tentar dizer que, olha só, se vocês não me tirarem da Magnitsky, eu vou prender todo mundo aqui, né? E isso é um problema, tá? Isso eu estou vendo que está ficando cada vez mais parecido com o regime do Maduro ou do Irã, a situação aqui no Brasil. Uma coisa que realmente não tem lógica nenhuma, né? Segundo o Goné, que é bonequinho do Gilmar Mendes, Eduardo atuou de forma continuada para interferir no processo relacionado à tentativa de golpe de Estado inventada pelo Alexandre de Moraes. Goné considerou que o inconformismo materializou-se em atos concretos de hostilidades e promessas efetivadas de retaliação internacional. Como que o Eduardo Bolsonaro conseguiria fazer retaliação internacional? Não tem nenhuma lógica isso. Ah, mas ele falou mentiras para o Trump e o Trump acreditou. Mas depois disso o Trump conversou com o Lula. Então o Lula não teve como desfazer as mentiras que o Eduardo contou, né? Na verdade, o que acontece, o que a gente está vendo é que não era mentira nenhuma, né? O Trump até ouviu a outra parte, ouviu o que o Lula tinha a dizer e percebeu que não, que o Eduardo Bolsonaro estava falando a verdade. Aliás, está mais do que clara a perseguição contra o Jair Bolsonaro aqui no Brasil, né? Para a PGR, todo o percurso estratégico narrado na denúncia confirma o dolo específico de Bolsonaro para instaurar um clima de instabilidade e temor, projetando sobre as autoridades brasileiras a perspectiva de represálias estrangeiras sobre a população de um espectro de país isolado e escarnecido. E é o que vai acontecer com o julgamento de vocês aqui, tá? No momento que vocês condenarem o Eduardo Bolsonaro, meu amigo, se preparem, tá? Aqui, ó, o pessoal está falando aqui, ó, Estados Unidos monitora a investigação de Moraes contra jornalistas. Segundo Paulo Capelli, uma das coisas que eles estão vendo aqui é aquele jornalista do Maranhão que denunciou que o Flávio Dino estava usando o carro de forma ilegal, né? E esse cara foi perseguido, teve ação policial contra ele, uma coisa absurda, né? Completamente sem sentido, né? É um dos motivos para Magnitsky. E a Magnitsky agora pode vir para a primeira turma inteira. Vai ser lindo de morrer. Alexandre de Moraes, o Dino, o Zanin e a Carmen Lúcia. Pronto, a Carmen Lúcia vai ficar com cala a boca, já morreu dela, que não morreu, né? Que ela falou que cala a boca já morreu, mas eu vou calar a boca de todo mundo aqui na eleição. Né? Ela vai pagar por isso também, ela merece pagar por isso, pelos erros que ela está cometendo, né? Então, isso daí vai ser emocionante, meu amigo. Esse ano promete. Promete muita briga. É lógico que o Alexandre de Moraes vai condenar o Eduardo Bolsonaro. Ninguém tem dúvida disso. Você tem alguma dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso, né? A questão toda é como é que isso vai ser recebido pelos Estados Unidos. Vamos ver. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.